Na tua presença nós vemos a luz, tudo que é trevas se vai, toda tristeza e pecado se vê, o nosso véu ali cai. Na tua presença caímos, Senhor, os nossos rostos no chão. Na tua presença sabemos, Senhor, só em ti há perdão. Na tua presença gozamos a paz e o amor que é real. Na tua presença nós temos a vida eterna. Na tua presença temos a vida, na tua presença nós somos nada. Na tua presença não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada, sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma música suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam no meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aqui ou por lá, com ideias tão dúbias, ainda afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar.
paz do Senhor, Deus abençoe, uma boa noite a todos, que o Senhor Deus possa estar falando conosco nessa noite, derramando aí a sua graça, o seu poder, o seu amor sobre cada um de nós. Gostaria de então convidar a você nessa noite, que está me acompanhando aí de casa, que abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Como nós falamos semana passada, nós iríamos continuar a nossa exposição dessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Desta vez nós vamos seguir no capítulo 5. Nós estamos já praticamente naquela parte em que Paulo traz a prática, as suas orientações práticas dentro da exposição desta carta, dentro do seu ensino nesta carta. Abra aí, capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura dos primeiros versículos até o versículo 12. Temos algumas coisas para falar a respeito desta passagem. Acompanhe a leitura. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Pai de amor, nós estamos na Tua presença e é em Tua presença que nós queremos continuar, pedindo ao Senhor que venha falar ao nosso coração nessa noite, venha nos ensinar por meio dos escritos que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, inspirou a Paulo para que essas cartas que vieram e foram escritas, ou essa carta que foi escrita, essas palavras que foram escritas para corrigir esse desvio da fé que havia na Galácia, mas que chegou até nós também como um apoio, como algo maravilhoso, como um escrito perfeito, uma mensagem que trouxesse alegria ao nosso coração e ensino perfeito para nós vivermos o Evangelho, esse Evangelho que é libertador. Pai de amor, eu te agradeço por tudo e por todas as tuas misericórdias e peço que o Senhor venha falar aos nossos corações pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. O tema desse trecho que nós vamos tratar aqui de Gálatas não poderia ser outro, É a liberdade. A liberdade. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira que até meio que, segundo William Hendricks, até mesmo de maneira como que se fosse
cômica. Não é isso que Paulo está fazendo, mas como se fosse, ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É algo muito lógico, né? Como ele poderia nos libertar de alguma coisa para que estivéssemos presos? Essa é a questão. Por isso ele começa dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Em outras palavras, vocês foram libertos para serem livres. Vocês foram libertos para viverem não presos a nada. Vocês foram libertos não para serem oprimidos, para serem livres. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro texto, e aí deixe em Gálatas, não feche a sua Bíblia, mas abra a sua Bíblia, é um texto em que o próprio Jesus está conversando com homens religiosos. João, texto muito conhecido, João, capítulo 8, versículo 32. Aliás, versículo 31, para ficar mais claro, para ficar mais interessante essa leitura. Ditas estas coisas, muitos creram nele. São palavras que Jesus havia dito a algumas pessoas. Disse, pois, Jesus, versículo 31, aos judeus que haviam crido nele. Olha, aos judeus que haviam crido nele. Percebe que muitos judeus, apesar de que os judeus haviam rejeitado Jesus, a maioria dos judeus, inclusive, foram responsáveis por levá-lo até Roma, até os romanos, para que ele fosse crucificado, mas muitos creram nele. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus a esses que creram nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, portanto, discípulo de Jesus é aquele que permanece na palavra, que permanece crendo nas palavras de Cristo, que permanece fiel a Cristo, que permanece fiel à sua mensagem, que não muda a sua mensagem e que não desiste da mensagem de Jesus. Se eu ajeitar um pouquinho a câmera, está meio torto. Isso. Portanto, olha o que ele diz. Versículo 32, o mais conhecido deste trecho, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando acerca de si mesmo, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quem conhece a verdade? Aqueles que permanecem na palavra, aqueles que permanecem naquilo que Jesus ensinou. E Jesus ele veio foi para libertar, por isso no versículo 36 ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque aqueles homens necessitavam de liberdade, eles estavam presos, eram escravos, e eles estavam ainda presos nos seus costumes, nas suas tradições, nas suas regras e precisavam da libertação. Interessante que Paulo, quando ele vai dizer para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ele disse isso logo depois, do capítulo 4, 31, quando ele dizia assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Lembrem-se, semana passada nós falamos acerca dessa alegoria que Paulo usou, uma alegoria sólida, não uma alegoria fantasiosa como muitos usam hoje, mas uma alegoria sólida, baseada nos escritos do Antigo Testamento, na lei, na história de Abraão, e ele nos mostrando que nós somos filhos da livre, ou seja, Sara, os filhos de Sara, os filhos da promessa, representam os descendentes de Isaac, representam os filhos da livre, por quê? Porque creem na promessa, porque eram filhos da promessa. Veja, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. E agora ele entra em um outro assunto para agora chegar a um ponto importante, que é a questão da liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por que ele vai começar agora a falar a respeito disso? Porque exatamente era isso que estava acontecendo ali. Os Gálatas, eles eram gentios, eles haviam conhecido o Evangelho os havia libertado das suas próprias
tradições, das suas próprias, a sua própria escravização ao pecado, que eles eram escravos do pecado, das suas regras também, porque não apenas entre os judeus havia todas as tradições de regras, de leis, também, né, como a gente tem visto no Sermão do Monte, leis de interpretação de homens, mas também em alguns povos. Eles também tinham regras dentro do paganismo, e eles também eram presos às regras dos homens, regras do paganismo, regras também do esoterismo e também do misticismo. Eles precisavam de fato entender isso, e eles eram livres. Cristo os havia libertado, mas agora, libertados por Cristo, eles estavam sendo assediados por judaizantes, como nós já temos explicado desde o início da exposição da carta aos Gálatas, que eles queriam obrigá-los a serem circuncidados, ou seja, se tornarem judeus, cumprirem com aquele ritual, também guardando dias, também se abstendo de alimentos, coisas desse tipo, inclusive que já havia tudo isso sido discutido lá no concílio de Jerusalém, como vimos em Atos capítulo 15, e os próprios apóstolos ao lado de Paulo, junto com Barnabé, também dando todo o apoio, escreveram uma carta dizendo que eles não deveriam se submeter a todas aquelas regras, mas que deveriam confiar na graça de Cristo, e não deveriam considerar nada daquilo como se fosse, porque era um peso. Aliás, o apóstolo Pedro, que era também um judeu, mas crente no Senhor Jesus, um discípulo de Jesus, ele disse: nós não podemos colocar essas cargas. Olha, as palavras de Pedro são muito importantes. Eu gostaria de citar elas, porque somente as de Pedro, porque ele fala algo muito interessante aqui. Ele diz assim, olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer. Versículo 10, 15, 10 de Atos. Agora, pois, porque tentais a Deus pondo sobre serviço dos discípulos, e esses discípulos eram os discípulos de Paulo e Barnabé, eram esses os discípulos gentios, né, não judeus, colocando sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, ou seja, nem mesmo os nossos pais judeus, nem nós judeus podemos suportar. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram, ou seja, tanto judeus como gentios são salvos pela graça e somente pela graça. Então, Paulo aqui está chamando a atenção para que eles não desistam disso, para que eles não renunciem a isso, para que eles se agarrem com toda a firmeza, com toda a força na graça. Eles se agarrem à graça e vivam pela graça e dependam da graça e nunca se submetam a regras humanas. Veja, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, se vocês se tornaram livres, e vocês se tornaram livres do pecado, como agora vocês podem se tornar escravos novamente de homens, de regras humanas. É interessante porque Paulo, ele diz assim, versículo 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É importante falar sobre isso por quê? Porque algumas pessoas falam assim, mas qual o problema de ter algumas regras? Qual o problema deles serem circuncidados? Qual o problema da gente guardar certos dias da semana? Qual o problema da gente evitar alguns tipos de alimentos? Qual o problema disso? Se a pessoa quiser, ela que viva de acordo com isso. Então, ou seja, se ela quiser cumprir essas regras, que elas cumpram. Mas Paulo está falando exatamente para o perigo disso. Paulo está falando, eu vos digo, olha o que ele está falando aqui, eu, Paulo. Interessante que Paulo está aqui colocando a sua autoridade como apóstolo, é importante isso. Ele é um apóstolo de Cristo, ele diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, ou seja, se vocês aceitarem esta proposta, se vocês aceitarem esta influência, se vocês aceitarem estas regras humanas, né, que é a circuncisão, Cristo de nada vos aproveitará. Isso para nós hoje é a mesma coisa. Hoje nós não somos, muitas vezes, nós não somos, na verdade, estimulados ou obrigados a ser circuncidados, porque hoje não existe isso. Mas existem muitas outras regrinhas humanas que às vezes as pessoas querem nos impor. E aí o que serve para isso também, quando as pessoas querem impor regras a nós, a gente fala, qual o problema disso? O problema disso é que isso pode se tornar algo muito sério. As pessoas começam
a se, vamos dizer assim, a se deixar levar por isso, como se isso fosse algo, isso não tem nada demais, eu segui algumas regras, mas com o passar do tempo, o que vai acontecer é que as pessoas vão começar a crer, a entender, ou até mesmo a colocar isso como se fosse o seu baluarte, o seu alicerce, o seu fundamento, e aí começar a se basear em regras humanas, em atos humanos, na força humana, no desejo de querer agradar a Deus por sua própria sabedoria, por sua própria força, pelo seu próprio entendimento. É isso que Paulo está chamando a atenção. Não aceitem, não aceitem. É interessante, eu gostaria agora de chamar a atenção para para um texto que vai nos mostrar, né? E aí é importante nós dar uma olhada aqui em Romanos, né? No que Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 6, porque é um texto que vai dar, vamos dizer assim, uma certa... vai dar um esclarecimento, vai nos ajudar a entender melhor o que Paulo está trazendo aqui para os Gálatas. Veja aí, por que nós temos que estar firmes na graça do Senhor Jesus? Nós devemos estar firmes nesta fé de que somente Jesus nos salva pela fé e que eu não preciso fazer nada, eu não devo fazer nada, eu não posso aceitar nenhuma regra humana como se isso fosse algo importante para a minha vida e que eu devo aceitar. Não. Olha o que Paulo fala aí. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. É muito importante essas palavras. E versículo 18, mais importante aqui. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que Paulo está chamando a atenção? Que aquele que é justificado pela fé, aquele que quem crê em Cristo, aquele que foi considerado justo, apesar de não ser justo, apesar de não conseguir realmente viver a verdadeira justiça, pelo fato de crer em Cristo, naquele que foi justo, perfeitamente justo, ele agora, ele é alguém que é servo. Ele deixou de ser escravo do pecado, porque agora ele não é dominado mais pelo pecado, mas ele não deixou de ser servo, porque agora ele é servo da justiça, ou seja, ele agora ele é um escravo da justiça, porque agora ele vai fazer coisas que agradem a Deus, que agradam a Deus. Agora sim ele vai poder fazer, porque ele não vai fazer isso no poder da sua própria capacidade, mas no poder do Espírito Santo. É isso que Paulo vem tratando o tempo inteiro, e é isso que nós devemos entender. A ênfase, ou o clímax, a coisa mais importante no Evangelho é o poder do Espírito Santo na vida do cristão. Aquele que é justo, ele só é justo porque o Espírito Santo é que levou isso. Nós vamos ver Paulo falando disso o tempo inteiro. Vamos lá, Gálatas, continuemos em Gálatas. Olha o que ele fala lá no capítulo 3. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele está o tempo inteiro enfatizando a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. O que mais? Vamos lá. Ainda mais. Olha aqui, capítulo 4 agora, de Gálatas. Veja aí. Versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Olha que maravilha. Sabe o que é maravilhoso na doutrina do Evangelho? Na doutrina que nos ensina que nós somos livres em Cristo, que Cristo nos libertou da condenação e também da escravidão do pecado, nos fazendo novos, é que
mesmo sendo pecadores, mas pelo fato de crer em Cristo, de confiar naquilo que Cristo realizou, de ter a minha vida completamente sido entregue a Ele, eu crer naquilo que Ele realizou por mim, eu fui considerado justo por Deus. Mas não somente isso, não somente fui considerado justo, mas além do cristão ser considerado justo pela obra de Cristo, sabe o que acontece? Não apenas fui considerado justo, mas também eu fui adotado. Aí que nós encontramos algo maravilhoso, meus irmãos. Cristo não apenas, o Evangelho não apenas nos torna justo diante de Deus por causa de Cristo, mas nós somos adotados. É isto que vai nos fazer entender. O que isso pode nos ensinar, meus irmãos? Olha só, quem é cristão é filho de Deus. Ele crê no Senhor Jesus Cristo e ele é recebido. Por isso que João diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós somos adotados. Por isso que a salvação ela tem vários aspectos. Justificação, propiciação, redenção e adoção. Ou seja, ele nos justifica, ele nos propicia diante de Deus, afasta-nos da ira de Deus, ele nos redime, ou seja, nos compra do mercado de escravo e nos faz livres em Cristo e ele nos adota na sua família, nos torna seus filhos. Portanto, nós, como membros da família de Deus, filhos de Deus, nós agora vivemos uma nova realidade. É isso que nos faz diferença. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, isso tem lógica e a gente vai entender. Por isso que ele fala assim, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque nós estamos desprezando aquele que nos libertou. Nós estamos deixando aquele que nos trouxe para a família, aquele que realmente nos tornou filho de Deus, e aí nós estamos deixando ele para ser circuncidado, ou para cumprir regras da lei, para cumprir as leis dos homens. Olha o que ele diz no versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora Paulo vai chamar a atenção para algo interessante. O que ele está chamando a atenção? Olha, a lei não é apenas algumas regrinhas, 2 ou 3 coisas. Então o Paulo está dizendo, então se você realmente está querendo justificar ou se justificar pela lei, está querendo ser circuncidado, está aceitando a oferta dos judaizantes, está querendo aceitar ser circuncidado, qual é o problema? Eu vou ser circuncidado, vou guardar. Então você tem que cumprir toda a lei. Não adianta você apenas ser circuncidado, guardar algum dia da semana ou fazer algum tipo de restrição, você tem que guardar toda a lei. É isso que Paulo vai chamar a atenção, você tem que guardar toda a lei e você é obrigado então a se colocar diante da lei. Mas aí que entra o problema, olha só, quando ele vai lá no capítulo 3, ele já falou sobre isso, né? Todos, pois, 3:10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, se você realmente quer se colocar diante da lei e se justificar pela lei, você vai ser obrigado a cumprir ela toda. Só que o que acontece? Você se torna maldito. Por quê? Porque você não consegue cumprir tudo. E esse é o problema da lei. A lei, ela nunca transforma o ser humano. E essa é a diferença. E é isso que nós vamos compreender em toda a carta de Gálatas. E nós estamos chegando ao ponto que é o ponto principal da carta das Gálatas, essa parte prática. Veja, olha o versículo 5. Versículo 5. Aliás, versículo 4, né? Nós falamos o 3, agora o 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificá-vos na lei. Olha, que coisa mais terrível, Paulo está dizendo, chamando a atenção. Vocês se desligaram. Vocês se lembram o que Jesus diz lá em João 15? Eu sou a videira e vós os ramos. Nós só podem dar frutos aqueles que estiverem ligados em mim. Quem não estiver em mim não dá fruto, ele é cortado. Então seca. Por isso que Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer.
Ou seja, nós não somos 90% dependentes de Deus, não somos 95, 98 e nem 99,9%, nós somos 100% dependentes de Jesus. Sem Jesus em nossa vida, nós não somos nada, nós não temos capacidade para fazer nada. Nós temos que realmente ser justos e andar em justiça, mas para que a gente possa agradar a Deus, nós precisamos ter Jesus em nós. Ele precisa estar ligado a nós. Aliás, nós precisamos estar ligados a Ele. E é o que Ele diz: se vós de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei. Quando você começa a querer seguir regras humanas, você está se afastando de Cristo. Você está desprezando Cristo. É isso que Ele vai dizer. Da graça decaístes, ou seja, vocês caíram como se eu estivesse agarrado aqui na graça, alegre, felizes, e isso estavam os gatos ali felizes, com toda aquela alegria. Aí vinha ali os judaizantes: vocês têm que ser circuncidados. Não é só assim não. Vocês acham que é só crer em Jesus e depender? Não, vocês têm que ser circuncidados. Vocês têm que guardar certo dia da semana. Tem que fazer isso. Tem que cortar. Não pode cortar o cabelo, ou não pode pintar o cabelo dessa cor, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode aquilo outro. É o que as pessoas fazem. Regras humanas de imaturidade, porque não cresceram na graça, não se tornaram pessoas espirituais. Lembra que Paulo falou aqui, por que existem regras humanas? Capítulo 4, verso 3. Aqui mesmo, Gálatas. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ser adotado por Cristo, viver em Cristo, ser dependente da Cristo, viver em Cristo, como Paulo disse, não mais viveu, mas Cristo viveu. Isso é maturidade. Quando nós estamos vendo sobre regras humanas dos homens, na verdade, nós não amadurecemos, nós somos imaturos e não crescemos, mas a maturidade é uma vida totalmente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aqui. Porque nós, pelo Espírito, versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Pelo Espírito. Não é por nós, não é pelos homens, não são as regras, não são aquelas coisas que você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Veja, não são as coisas humanas, não é a força do homem. A palavra de Deus diz claramente: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Por isso que eu não consigo entender algumas pessoas que acreditam que você tem que forçar a barra com as pessoas. Eu nunca consigo aceitar. Claro, os líderes, pastores, ensinadores, professores, mestres da igreja, eles precisam ensinar, orientar. Olha, você tem que andar por esse caminho, sabe? Porque são pessoas que ainda precisam ser ensinadas no caminho, precisam ser orientadas. Todos nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus para nós conhecermos. Mas nós nunca podemos dizer: você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Eu nunca gostei disso, eu nunca aceito isso, sabe? As pessoas acham assim: você tem que ser duro e forçar as pessoas, tem que falar, tem que fazer isso. Não adianta. Tem que ser por amor. Tem que ser algo que tem que nascer aqui no coração, é espiritual. Olha, porque nós, pelo Espírito, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, é que aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É só pela fé que a gente vive. Se depender de mim, eu vou desistir. Se depender de mim, eu vou cair. Se depender de mim, eu estou perdido, porque eu não tenho forças para ser fiel a Deus. Se o Espírito Santo não agir em mim, se o Espírito Santo não operar na minha vida, não agir no meu coração e me transformar, eu não vou conseguir ser fiel ao Senhor. Sabe aquela fome e sede de justiça? Por isso Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que desejam ser parecidos com Jesus, a gente só consegue pelo poder do Espírito Santo. Nós somos 100% dependentes do Espírito Santo. Não é pelas regras humanas. Veja o versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que interessante agora, Paulo está dizendo. Não é que
você também, que não é circuncidado, está melhor do que o que é circuncidado. Não é que você que não é judeu está melhor do que o judeu. Não, Paulo está dizendo o seguinte, tanto o circuncidado, e aí geralmente quando Paulo fala de circuncisão e circuncisão, ele está falando o judeu e o não judeu. Não há diferença entre gentil e judeu. E é isso que ele fala em Romanos, vocês lembram? Lá no final da parte doutrinária, que é o capítulo 11 de Romanos, né, o último capítulo da parte doutrinária, depois no 12 começa a parte prática de Romanos, ele vai dizer, porque Deus decidiu encerrar todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Na verdade, tanto o circuncidado como o circuncidado, e não é circuncidado, ele também é carente. Todos eles são carentes da glória de Deus, são carentes do agir. Por isso, mas a fé que atua pelo amor, ou seja, de uma fé viva, uma fé que atua pelo amor, pela uma fé verdadeira, não é aquela fé teórica, mas é uma fé que realmente atua pelo amor de Deus e também pelo amor que Deus nos concede, nos dá a sua graça. Versículo 7. Vós corrieis bem. É interessante a imagem que Paulo apresenta, que é a imagem mesmo de corrida, né? Paulo, provavelmente alguns entendem que ele estava em Corinto, quando ele escreveu essa carta. Em Corinto, lá na Grécia, era comum os Jogos Olímpicos, né? De onde veio as Olimpíadas, lá da Grécia. E era muito comum as corridas, e ele disse, olha, vós corrieis bem. A imagem, os gálatas entendiam também, porque no mundo romano era comum todos os jogos, lutas, e no mundo romano, o mundo era romano, o Império Romano dominava, mas a cultura que dominava era a cultura grega, a língua grega, jogos olímpicos e tudo. Eles entendiam essa linguagem. Vós corrieis bem, como corredores mesmo, né, num estádio. Vós corrieis bem. Quem vos impediu a continuar a desobedecer a verdade? Ele está falando de quem? Claro, dos judaizantes. Quem? Quem fez isso? Quem vos impediu de obedecer a verdade? Vocês estavam correndo bem, vocês estavam no caminho certo. Descansando totalmente em Cristo, confiando totalmente em Cristo, vivendo pela fé em Cristo, agradando por amor, vivendo pelo amor, a fé de vocês pelo amor de Deus, não por obrigação, mas por prazer, pelo amor que vocês têm a Deus. Vocês não estavam se vangloriando na própria carne, mas vivendo a verdade do Evangelho. Mas agora, quem foi que impediu isso? Quem? Olha o que ele diz no versículo 8. Esta persuasão, ou seja, persuasão, quando alguém persuade o outro, né, que é esse convencimento, essa persuasão não vem daquele que vos chama, não é daquele que vos chama. Não é. Mas é de quem? Dessas pessoas que não têm. Ele já falou sobre isso, né? Quem é os judaizantes. Ele vai falar lá, né, no capítulo 4, esses que vos obsequiam não fazem seriamente, eram hipócritas, queriam na verdade apenas que eles desprezassem Paulo para poder dar apoio a eles. Então não eram homens verdadeiros. Paulo está chamando a atenção para eles. Olha, esses não são verdadeiros. Agora Paulo chama a atenção para algo muito importante aqui que nós temos que estar atentos. Olha o versículo 9. A linguagem que Paulo vai usar aqui é uma espécie de uma parábola muito comum, e ele já usou em Coríntios também, na carta aos Coríntios. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Naquele mundo antigo, mas principalmente entre os judeus, a ideia que se tinha de fermento não era algo bom. Fermento sempre é identificado com o pecado. Inclusive quando Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, que era o que? A hipocrisia, né? É a mesma coisa. Jesus está falando aqui, aliás, Paulo está falando aqui exatamente deste fermento, o fermento dos judaizantes, a hipocrisia dos judaizantes que se achavam mais santos. Mas o que é isso? Por que ele está falando isso? Porque os gálatas, de fato, eles ainda não haviam abandonado o Evangelho. Eles não haviam abandonado o Evangelho, mas estavam, vamos dizer assim, dando ouvidos, sendo assediados. E alguns começaram talvez a questionar Paulo, talvez a perguntar, será que não? Alguns estavam talvez se submetendo à circuncisão, outros estavam começando a guardar alguns dias da semana, fazer restrição de algum alimento, como se isso pudesse aí, como se estavam caindo do Evangelho, caindo da graça, abandonando o Evangelho. E aí Paulo vai dizer, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quem já fez pão sabe disso, né? Eu já fiz várias vezes pão. Eu trabalhei, né, com a minha família, eu e a Alessandra trabalhamos muito tempo, 10 anos entre os indígenas, e lá na aldeia a gente tinha que fazer pão. Então você pegava ali aquele tantinho assim, né? Você pega ali aqueles 10 gramas, talvez até um pouco menos,
E aí você coloca aquele tanto de farinha ali, e aquele pouquinho ele deixa aquela massa, ela cresce, incha, né? O que Paulo está querendo dizer com isso? A coisa pode ser algo bem pequenininho, mas pode se tornar algo grande. Não é? Como é que se incendia uma floresta inteira? Tiago diz, simplesmente com uma fagulhazinha, não é? Você pega ali um palitinho de fósforo pequenininho, joga ali no matinho seco. Ele começa a pegar e vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Daqui a pouco, a floresta inteira, aquela enorme floresta está incendiada. Às vezes, uma pequena coisinha, assim, uma manchinha, alguma coisa pode trazer. Uma vez também eu jogando bola lá com os indígenas, levei uma canelada lá e houve uma feridinha, e ali aquela sujeira lá, eu não fiz uma asepsia muito boa. Ali a perna começou uma feridinha de nada, começou a inchar, e eu tive erisipela, e minha perna ficou vermelha, e eu tive que tomar antibiótico forte, porque senão eu ia poder perder a perna. Tudo começa bem devagarzinho, uma pequena manchinha. Nós podemos olhar hoje a realidade que nós estamos vendo. Um pequeno, insignificante, invisível vírus, que só pode ser visto com um telescópio eletrônico, não é um telescópio comum, é eletrônico. Você pode ver parte dele. Ele começou lá na China, espalhou, começou, atingiu um outro. Hoje nós temos aí mais de 2 milhões de pessoas contaminadas no mundo. Chegou ao Brasil, nós temos aí no Brasil hoje quase 6 mil mortes. Tudo isso por causa de um vírus. Então, quer dizer, tudo começa com uma coisa pequena. É muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa pequena e falar assim, não, é uma coisa simples. Tudo é perigoso. Então, sabe, começa com as pessoas assim, o que tem? Não tem nada demais. Tem. Quando as pessoas começam a querer viver, né? E querer agradar a Deus por sua própria força, pela sua própria capacidade, achando que vai agradar a Deus com seus próprios esforços. E isso é um perigo, porque estão abandonando o verdadeiro Evangelho. Mas Paulo diz aí, versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E Paulo está sendo duro agora, né? Ele vai sofrer a condenação. Veja que o perigo que os gálatas estavam vendo era muito sério. Da mesma forma, essa carta foi escrita inspirada por Deus, porque deveria chegar até nós. Porque nós também corremos esse risco, como muitos hoje estão tão presos ao passado. Sabe, vivem praticando regras humanas que, na verdade, como Paulo diz lá em Colossenses, eu gostaria de chamar a atenção para esse texto de Colossenses, capítulo 2. Qual que é o problema do legalismo? Olha aqui. Colossenses 2,16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Você percebe? Essas coisas que, na verdade, são apenas sombra. Coisas humanas, comida, bebida, dias. Não é isso que agrada a Deus, não. Regras humanas. Todas essas coisas que às vezes que tinha na lei cerimonial eram sombras, né? Tudo isso era sombra, como se fosse a luz de Cristo, a luz sendo irradiada na cruz e a sombra lá no passado, mostrando que essas coisas na verdade se referia a Cristo. Tudo isso trazia Cristo, mas Cristo é a realidade, o corpo é de Cristo. Então agora essas coisas passadas não passam de sombras. Sombras não têm sentido, mas as pessoas elas se apegam a coisas humanas. Sabe? Rituais humanos. Hoje, infelizmente, existe tanto isso. Hoje a gente vê uma ressurreição dessas sombras, sabe? Igrejas que constroem templos faraó, templos de Salomão. Toda aquela suntuosidade, porque as pessoas gostam, né, dessas coisas, né? Muito cheio de pomposidade. Sabe? Aqueles candelabros, né, dos judeus, aqueles shofar, os levitas. Tem até um desses pregadores aí, líder dessa igreja, que usa aquelas roupas de sacerdote. Sacerdote, gente, que coisa mais tudo, sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote, ele se ofereceu. Desculpa, mas chega a ser ridículo essa ideia de querer voltar ao passado. Daqui a pouco eles vão querer fazer sacrifício de animais. Sabe? Coisa do passado. Isso é coisa ultrapassada. Jesus é a realidade. O corpo é de Cristo, ele é a realidade. Essas coisas não têm valor algum.
sabe? E Paulo estava tão irritado com isso que disse, olha, ele sofrerá condenação. Claro, porque estava desvirtuando o evangelho. Quando você desvirtua o evangelho e torna isso uma coisa humana, do poder humano, isso tem que ser condenado. E ele vai ser condenado, Paulo disse, eles vão ser condenados. Versículo 11, chegando lá, concluindo. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? É interessante essa passagem, porque alguns entendem que, porque Paulo, uma certa vez, em uma ocasião apenas, ele estava sendo seguido, né, como seu discípulo Timóteo. Vocês sabem que Timóteo, ele tinha, a sua avó era Lóide e a sua mãe chamava Eunice. A mãe era judia. E como, então, o pai era grego, a mãe era judia. Como ele era, então, vamos dizer, um judeu, né? Mais ou menos, não era totalmente judeu, mas ele era judeu. Ele, quando estava Paulo e Timóteo entre os judeus, para que não causasse dificuldade entre os judeus, Paulo, então, circuncidou Timóteo. Não é que ele queria agradar, mas ele não queria trazer dificuldade na evangelização dos judeus. Ou seja, como é que ele disse, né? Eu me fiz de judeu para os judeus, para poder ganhar os judeus. Ele queria, na verdade, era não colocar barreiras para pregar o evangelho. Talvez por isso alguns estavam dizendo, olha, Paulo também prega a circuncisão. Ele até circuncidou Timóteo, mas foi uma única ocasião e porque Timóteo, de fato, ele era judeu. Paulo não aceitava a circuncisão de gentios, apenas de Timóteo. Por exemplo, ele não circuncidou outros, né, que o seguiam. Por exemplo, se eu não me engano, Silas, ele não era. Lucas não foi circuncidado, porque ele também não era judeu. Nenhum desses foi circuncidado, porque ele não aceitava, porque ele não se rendia a essas regras dos judeus. E não se considerava esses, apenas Timóteo, mas porque ele era judeu. Então Paulo está falando assim, se é verdade que eles estão falando aí que eu prego a circuncisão, então por que eu estou sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. A cruz era escândalo para os judeus. Se Paulo pregasse a circuncisão, então não havia escândalo, mas Paulo pregava a cruz como sendo o fim de tudo. Cristo cumpriu toda a lei, então nenhuma circuncisão, nenhuma regra não tem. E isso era escândalo mesmo para os judeus. E Paulo pregava, era o escândalo da cruz, por isso ele diz, ele é escândalo para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E por último, é um texto mais difícil, mas nós vamos comentar. Versículo 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Em algumas versões, eles dizem assim, tomara até se castrassem os que vos incitam à rebeldia. Ou em outras versões, se tornassem eunucos. O que Paulo está querendo dizer? E alguns entendem que Paulo estava sendo como se fosse desejando o mal para esses homens. Eles eram tão apegados, tão assim, radicais no fato de que os gentios gálatas deveriam ser circuncidados, que Paulo falou assim, então que esses homens que insistem com a circuncisão, que eles também perdessem tudo, ou seja, fossem castrados. Mas parece ser muito duro, Paulo, mas na verdade é preciso entender o pano de fundo. Entre os gálatas haviam alguns sacerdotes de uma deusa, né, entre aspas, de uma entidade divina, né, ou um ídolo chamado Cibele. E os sacerdotes de Cibele tinham a prática de serem castrados. Eles se castravam, né, para serem eunucos servindo aquela divindade. Eram sacerdotes. Então, quando Paulo disse, olha, já que eles valorizam tanta circuncisão, por que eles não vão logo de uma vez e se castram? Né? Que eles não sejam mutilados, já que eles estão tão assim rebeldes, estão tão apegados a essa regra, que eles se castrem. Eu até imagino, né, alguns falam assim que Paulo foi muito duro, mas eu imagino que na verdade Paulo era na verdade chamar a atenção dos judaizantes para saber qual era a resposta dele. Porque tudo que Paulo escrevia, ele sabia que haveria uma reação. E talvez o que Paulo, isso é o que eu penso, tá? Alguns comentaristas falam que Paulo, na verdade, estava dizendo que eles deveriam, na verdade, era sofrer mesmo o dano, sofrer o dano. Eu já penso que Paulo estava falando o seguinte, chamando a atenção para o fato de que, já que eles valorizavam tanto essa questão da marca na carne, por que eles então não radicalizavam e se castrassem
certamente os judaizantes irão dizer assim: mas não há necessidade de nos castrar ou nos tornar eunucos para servir a Deus. Isso serviria até Paulo para dar a resposta para eles então. Bom, de fato não há necessidade de você se castrar, de você se sacrificar para servir a Cristo. Da mesma forma, não há necessidade alguma da circuncisão, que era apenas cortar a carne do prepúcio, aquela pele. Por quê? Porque isso não passa de um ritual. Já que tudo isso é o quê? Sombra daquilo que haveria de vir, que é o corpo agora de Cristo. Então, da mesma forma que não há necessidade de se castrar, também não há necessidade de circuncidar. Paulo está querendo dizer, não há necessidade alguma de cortes, não há necessidade de sacrifício humano, né? Ainda de uma dor na carne, de uma marca na carne, para dizer que você é um servo de Deus. Você só precisa de crer no crucificado. Você só precisa crer naquele que derramou o seu sangue. Você não precisa morrer para ser salvo. Você não precisa se sacrificar para ser salvo. Afinal, você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Ninguém precisa fazer sacrifícios, porque o único e verdadeiro e último sacrifício já foi feito lá na cruz. Cristo se sacrificou por nós. Portanto, nós somos livres para adorá-lo e sermos totalmente dependentes da sua graça. Somente da sua graça. Isso não está no homem, não é na capacidade humana, não é no poder humano, é no poder do Espírito Santo que nos leva até Cristo, nos faz estar ligados em Cristo, e por estarmos unidos com Cristo, nós somos filhos de Deus. E o filho, ele não recebe a graça ou todas as bênçãos e todas as coisas de Deus por merecimento. Ele não precisa trabalhar. É como, voltando aqui para concluir, a filho pródigo. Quando Jesus falou do filho que fugiu de casa, aliás, que pediu ao pai para que recebesse a sua herança e fosse embora, ele voltou. Mas se lembra? Quando ele voltou, ele disse: na casa de meu pai há muito pão. Lá os servos do meu pai têm pão e abundância, e eu aqui comendo a comida dos porcos. Aliás, desejando comer a comida dos porcos, sofrendo igual um miserável, como um miserável sofrendo. Eu vou para a casa do meu pai e eu vou me oferecer como servo. Eu vou fazer por merecer estar ali. Mas quando ele chegou e pediu ao pai que o perdoasse, e quando ele ia dizer: não, faz-me como teu servo e não como teu filho, o pai nem o deixou. Fala: não, você é meu filho, não é meu servo. Deus não quer pessoas que se sintam obrigadas, que vivam como se fossem fazer por merecer, pagar o preço. Nós não devemos pagar o preço, porque nós somos filhos. Os filhos são herdeiros, porque Deus nos ama. Cristo já pagou o preço. O que nós devemos fazer é apenas estar ligados a Ele, totalmente ligados. De Cristo vos desligastes, da graça tendes caído, vós os que justificais pela lei. Ou seja, quando nós achamos que é como pela perfeição de cumprir regras que somos salvos, nós estamos abandonando Jesus, estamos deixando de estar ligados na videira. Nós estamos agarrados na videira porque nós precisamos, porque nós somos miseráveis e nós precisamos totalmente de um Salvador. Sem o Salvador, nós não somos nada. Cristo é o nosso Senhor. E é isso que Paulo está querendo chamar a atenção. Nós não podemos desprezar este grande e maravilhoso dom, essa dádiva, que é a graça de Jesus. Amém? Pai de amor, muito obrigado mais uma vez pelas tuas infinitas misericórdias, pelo teu perdão, pelo teu cuidado e pela graça que é superabundante. Graça que veio sobre nós, que não merecemos, mas por isso é graça. E que nos mantém firmes na tua presença. E nos faz teus servos, para que nos humilhemos na tua presença e aceitemos o presente sem querer ser merecedor e sem nos esforçar por nós mesmos, porque é pelo meio do teu Espírito Santo em nossas vidas que nós nos mantemos diante do Senhor. Derrama a tua graça sobre nós
e nos mantenha firmes para a honra, glória e louvor do teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que Deus os abençoe.